Esse é o Poder Entrevista. Eu sou Bruna Rossi, redatora do Poder 360, e vou entrevistar Andrés Benedict, produtor do documentário Partido, que estreia em 4 de julho nas plataformas digitais do Brasil e é protagonizado pelo ministro da Fazenda, Fernando Haddad. O filme mostra a campanha de Fernando Haddad para a eleição presidencial de 2018, na qual foi derrotado por Jair Bolsonaro. O produtor do filme, Andrés Benedict, tem 40 anos, é cineasta e sócio da produtora Agente Filmes, que produz documentários como Partido, e Dorival Caymmi, Um Homem de Afetos. Andrés, obrigada por ter aceitado o convite para essa entrevista do Poder 360. Obrigado a você, Bruna, pelo convite e ao Poder 360. Agradeço também a todos os espectadores que assistem a esse programa. Essa entrevista está sendo gravada por videoconferência no estúdio do Poder 360 em Brasília, em 26 de junho de 2024. Para ficar sempre bem informado, inscreva-se no canal do Poder 360, ative as notificações e não perca nenhuma informação relevante. Eu começo a entrevista perguntando para o senhor como que surgiu a ideia de realizar o filme e qual era o objetivo inicial. A gente começou a filmar em 2016, porque com toda a questão do possível impeachment da Dilma, né, e a possível prisão do Lula, Lava Jato e tudo isso, a gente começou a entender, né, que o Fernando Haddad poderia ser o sucessor, né, que seria do Lula e da presidente Dilma, né? Então a gente viu ele como um possível, vamos dizer que não só sucessor, né, mas uma possível referência na esquerda brasileira e América Latina também, né? Então a gente, em 2016, eu me juntei com o César Charlone, né, que é um dos diretores do filme, que também fotografou filmes como Cidade de Deus e tantos outros, e o meu outro sócio, que é o Marcelo Nucci. E a ideia era acompanhar o Fernando Haddad durante a campanha de prefeito aqui em São Paulo, né? É um estilo de filme, né, que a gente chama de cinema direto, que vem como referências como os primárias que teve do Kennedy e tantos outros filmes nesse formato, né? Então a gente iniciou as filmagens em maio de 2016, só que infelizmente o Fernando Haddad perdeu e acabou que a eleição em si não teve muita graça, né? Não era muito cinematográfica, porque o Dória ganhou o primeiro turno, não teve um embate de verdade, né? Então a gente percebeu que não tínhamos um filme. Só que numa conversa entre nós, a gente falou, bom, em algum momento alguma coisa vai acontecer com esse personagem, né? Então vamos conversar com o Fernando e ver a possibilidade de continuar filmando ele, né? Ele topou e quando foi em dezembro de 2017, ele ligou para a gente e falou, olha, eu fui convidado pelo presidente Lula para fazer a coordenação do plano de governo. Vocês acham interessante filmar? A gente, claro, nunca foi filmado isso, vamos filmar. E aí as coisas foram acontecendo, né? Foi uma sorte de documentarista, entre aspas, né? Que no final ele acabou de coordenador para vice, de vice para candidato. E apesar das eleições ter sido ruim para o personagem, a gente percebeu que aí sim a gente tinha um material cinematográfico, um material, documentário, um momento histórico, né? A gente conseguiu documentar um momento histórico e percebemos que tínhamos um filme na mão. Mas a ideia basicamente foi essa, né? Perceber que esse personagem, ele em algum momento teria uma história importante na política brasileira, né? E de fato ocorreu e está ocorrendo, né? Ainda. Ele agora como ministro. Entre Atos, que é um filme de João Moreira Salles, é sobre a campanha de Lula em 2022. É possível a gente falar sobre pontos em comum e diferenças em relação ao filme Partido? O Entre Atos é uma referência também, entre o outro que eu te falei, o Primárias, e o Entre Atos. Também acabou sendo uma referência para a gente, né? Que é um estilo de filme, né? Que como eu te falei, que é cinema de observação. Então, em si, já o formato era uma referência para a gente, né? Agora, o filme, ele tem muita coisa do entreados, né? No sentido de bastidores. Então, a gente realmente mostra os bastidores de 2018. Eu falo de 2018 porque a gente começou, de fato, em janeiro a filmar o Fernando, né? O Fernando Haddad. Então, e percorremos todos os meses com ele. Então, a gente está dentro da casa dele, a gente está dentro do carro dele, a gente está nas viagens, em Curitiba,
nas visitas na prisão, quando ele ia visitar o presidente Lula. Então, eu acho que tem essa semelhança, né, que realmente a gente está mostrando não o que realmente as pessoas veem durante uma campanha política, né, mas o que as pessoas, na verdade, têm curiosidade para saber como é esse processo, né. Então, tudo isso está no filme, né, os bastidores, reuniões, momentos que estão filmando, né, a campanha em si, né, ou seja, é, propaganda política, dentro da casa dele, em momentos com a família, tanto de tensões quanto descontrações. Então, ele tem essa semelhança do filme Entre Atos. Ainda acredito que a gente teve mais acesso do que tiveram no Entre Atos, né? Então, acho que a gente ainda teve mais intimidade, mas é muito semelhante nesse sentido. Quais impactos a prisão do então ex-presidente Lula em 2018 teve nas filmagens do filme Partido? Foi, na verdade, o que fez com que o filme, de fato, né, aconteceu por isso também, né? Ou seja, quando a gente foi filmar ele como coordenador do plano de governo, por mais que fosse interessante filmar esse processo, até porque o Partido dos Trabalhadores, o PT, de fato tem um processo de criação, né, envolvendo movimentos sociais, envolvendo intelectuais, né, envolvendo cientistas e todas as áreas possíveis. Então, ia ser um processo muito interessante de filmar, né? Mas no final das contas, a prisão do Lula, que a gente torcia para que ele não fosse preso de qualquer forma, mas acontecendo mudou completamente o processo do filme, até porque o Fernando Haddad ele começa a andar com segurança, o Stucker vira fotógrafo dele e ele começa, né, a ter um certo ciúmes das imagens que a gente estava filmando do Fernando Haddad naquela. Então a gente começou a ter mais dificuldade, por um lado, né, de acesso e tudo isso, mas ao mesmo tempo trouxe toda essa, vamos dizer, essa beleza do filme, né? Que é esse processo, essa encruzilhada que o Fernando Haddad foi empurrado de alguma forma, né? Porque durante o filme você percebe isso, né? Que ele não era esperado nem por ele e ele assume essa posição que realmente é uma encruzilhada, tudo acontecendo, fake news, pouco tempo, né? De campanha, ele entra faltando acho que 26 dias, né? Mas, ou seja, a prisão do Lula teve esse impacto, vamos dizer, não diria que positivo, mas porque é chato essa palavra, né? Sendo que ele foi preso, mas acabou sendo bom para o filme, cinematograficamente, porque o Haddad acaba sendo escolhido, mas trouxe também um impacto negativo do Haddad ficar mais cercado e a gente ter mais dificuldade de acesso durante o processo. Mesmo que ainda assim a gente teve muito acesso, bastante acesso. Como que foi a produção do filme? O ministro da Fazenda, Fernando Haddad, ele participou da concepção, do roteiro, da edição? Ele não participou do roteiro, óbvio que a gente levava a ideia para ele do que a gente imaginava como filme, né? Mas ele não participou em si desse processo. Na verdade, ele foi muito legal, né, como personagem, né? Ele não interferiu no processo criativo. Inclusive, quando o filme ficou pronto, ele foi ver o filme já, vamos dizer, o primeiro corte que a gente chama, né, do filme. E o que ele pediu para tirar eram coisas que estavam relacionadas muito mais a, por exemplo, uma pessoa funcionária dele, que trabalha com ele, ou até, vamos dizer, filhos, né? Muita exposição dos filhos, mas o filme em si, como ele foi feito e pensado e etc., ele não interferiu. Ao contrário, ele foi sempre muito parceiro, né? E sempre muito do sim, muito mais do sim do que do não, que para a gente foi fundamental. É possível comparar o que era o Haddad na época das filmagens e o que ele é hoje? Bom, é óbvio que mais velho, mais cansado, com mais cabelos brancos. Mas, olha, o Haddad sempre foi um cara muito. Uma pessoa muito. Assim, o que eu vi ele como pessoa, né, não mais como personagem, ele sempre foi uma pessoa extremamente inteligente, né? Isso todo mundo acho que percebe. Uma pessoa super ética, leal, uma pessoa também muito
que se aproxima, que escuta, né, e tudo isso. E obviamente isso são coisas que eu via ele e que eu acho que ele segue assim, obviamente com muito mais experiência, né? Naquela época ele nunca tinha participado de uma campanha presidencial, então, mas assim, um cara super experiente. Eu não vejo muita diferença da pessoa em si, né? Eu não vejo ele já faz, acho que um ano, um pouco menos de um ano talvez, mas quando eu reencontrei ele, ele estava igualzinho. Pessoa muito simpática, interessada, né? Que para escutar, se interessa pelo assunto que ele não tem conhecimento. Houve alguma dificuldade durante a filmagem ou algo que não tenha ficado como o senhor esperava? A maior dificuldade na filmagem, bom, as viagens, né, era muito difícil, mas acho que nossa maior dificuldade foi o Stuker, né, porque a gente meio que competia espaço com ele, né, e óbvio que ele tem muito mais acesso. Então a gente acabava que tinha alguns certos, não de forma negativa, mas a gente tinha uns certos embates, né, com ele. Acho que ele foi o que mais causou. Todo o resto do partido que estava no entorno do Fernando Haddad sempre foram muito positivos com a gente, ou seja, a gente não via muita dificuldade em relação a isso. Óbvio que o que a gente estava vivenciando, filmando, gerava uma angústia, né? Gerava uma dificuldade nesse sentido. Era angustiante ver tudo o que estava acontecendo, era angustiante ver que a gente estava do lado de um personagem muito interessante e poderia ser um grande presidente para o Brasil naquele momento e vendo ele, né, sendo atacado e perdendo para um fascista que é o Jair Bolsonaro, né? Qual o efeito que o filme poderá ter nos debates sobre o cenário político atual no Brasil? Olha, ele é um documento histórico muito interessante porque ele acaba mostrando que o Bolsonaro permitiram que o Bolsonaro, assim, ou seja, fazendo uma crítica, desculpa, mas fazendo uma crítica também à mídia, né, aos empresários, etc. Mas eu acho que esse documento mostra o quanto a gente permitiu que acontecesse, o país permitiu que acontecesse o Bolsonaro, né? Ou seja, tanto a questão da mídia não fazer nada em relação às fake news, não rebater fake news como deveria, né? Ter um processo de mostrar todo dia o que estava acontecendo. Tem uma cena no filme muito forte que o Fernando Haddad fala isso, né? Ele fala para as pessoas acordarem, né? Inclusive a mídia, os empresários, a população, do risco que a gente estava correndo. A gente e a democracia, né? Já era visível naquele momento que o Jair Bolsonaro era uma ameaça à democracia, né? Então, eu acho que o filme, ele como um documento histórico, ele acaba sendo importante para a gente repensar esse momento, né? E fazer com que não aconteça novamente. Há uma mensagem, uma ideia que o filme busca mostrar? Eu acho que a maior mensagem do filme é a importância da defesa da democracia, né? Acho que isso, o personagem, acho que isso mostra muito claro no filme que, na verdade, o Fernando Haddad está todo o tempo sendo tentando ser o possível guardião da democracia, né? De um país civilizado, de um país que não ataca as minorias, como aconteceu com o Bolsonaro. Então, acho que essa é a mensagem assim que o filme traz, principalmente, né? Na avaliação do senhor, o filme vai ter uma maior audiência entre apoiadores do atual governo Lula ou de pessoas contrárias? É muito difícil, né? Porque o ódio ainda é muito presente, né? Então, vamos dizer que as pessoas contrárias, elas. Bom, primeiro que elas têm uma dificuldade, inclusive, de acessar a cultura, né? E gostar da cultura brasileira e de produção brasileira, etc. Mas, em todo caso, eu acho que eles tendem a não querer ver por isso, por puro ódio, assim, né? Mas eu espero que seja visto porque não é um filme petista, né? Óbvio que o personagem é do PT e etc., mas a mensagem que a gente passa vai muito além disso, né? Então,
Seria importante, até mesmo para conhecer esse personagem, porque ele foi muito atacado, ainda é, né? E eu acho que o filme também deixa muito claro o que é essa pessoa, né? Como ela é uma pessoa que defende a democracia, uma pessoa preparada, uma pessoa que, de família, né? Ou seja, tudo isso que eu acho que desmascara muitas fake news que tem por aí sobre esse personagem, né? Além de acompanhar o Fernando Haddad, o filme mostra algo sobre o Bolsonaro que venceu a eleição de 2018? Sim, mostra, né? Acaba mostrando a parte das fake news, mostra ele, enfim, mostra o que ele foi durante a campanha, né? Ou seja, ele atacando as minorias, ele disseminando fake news, mostra a questão da facada também, né? Ou seja, que foi um momento decisivo também para as eleições daquele ano, né? Ou seja, um momento muito importante, então mostra bastante do outro lado também. Há algo aqui que não foi perguntado sobre o filme, mas que o senhor gostaria de frisar? Não, acho que foi. Você fez ótimas perguntas. Acho que deu para falar bastante sobre o filme. Só espero que as pessoas vejam, né? O máximo de pessoas vejam. Primeiro, para incentivar o cinema nacional, documentários, né? Porque é importante também entender, né, que documentário também é uma peça artística que é importante ser vista, né? Porque tem muita produção. E, enfim, né, para ver repensar esse momento, né, vendo esse documento histórico, repensar esse momento e para que não aconteça outra vez. Né? Bom, chega ao final essa edição do Poder Entrevista. Em nome do jornal digital Poder 360, eu agradeço ao produtor do documentário Partido, Andrés Benedicti, por ter aceitado o convite. Muito obrigada, Bruno. Obrigado ao Poder 360 e aos telespectadores que vão assistir essa entrevista. Agradeço também a todos os espectadores que assistiram a esse programa. Essa entrevista foi gravada por videoconferência no estúdio do Poder 360 em Brasília, em 26 de junho de 2024. Para ficar sempre bem informado, inscreva-se no canal do Poder 360, ative as notificações e não perca nenhuma informação relevante. Obrigada e até a próxima. Poder Monitor. Acesse agora e ganhe 30 dias grátis.